muita informação para trazer para vocês. O Vascão deve enfrentar uma equipe alemã durante essa pausa aí para a questão do Super Mundial. A Bundesliga fez um convite ao Vasco, vocês vão entender já já do que se trata. Volante Jair tem futuro indefinido com a camisa do Vasco, tem recebido sondagens aí da MLS. E também o nosso volante Di Lucca encaminha a rescisão de contrato e deve ser mais um a deixar o plantel do Vasco. Tem muito assunto para a gente poder debater aqui. Tem novidade, inclusive, na nossa lojinha aí do Futebolaço, beleza? Então assista o vídeo até o final, tem muita coisa para a gente debater. Então essas e outras informações vocês vão ouvir aqui no canal. Então já chega deixando o like no começo do vídeo, que ajuda a gente bastante. Quem estiver chegando pela primeira vez aí no canal, dá essa moral, pô. Se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para você não perder nada que rola no dia a dia do Vascão, beleza? Bom, galera, para poder começar a brincadeira, falando sobre janela, o Vasco encaminhou a rescisão de contrato aí com o volante Di Lucca. Não chegou nenhuma proposta para o jogador e nem que interessasse ao Vasco. Às vezes interessava o Vasco, não interessava o jogador, então não houve um consenso pelas poucas propostas que o atleta recebeu. Mediante a esse cenário, o Vasco optou chamar o jogador para fazer um acordo e rescindir esse contrato. Óbvio que o Di Lucca vai continuar recebendo um dinheiro do Vasco, mas as partes costuram um acordo, tá? Então, dentro em breve, acredito que essa semana ainda devemos ter a notícia oficial da assinatura de contrato da rescisão do volante Di Lucca. A informação foi dada pelos companheiros do Globoesporte.com. Assim como a que eu vou trazer agora. O volante Jair começou a receber sondagens de equipes da MLS. Hoje é dia 10 de abril, a janela da Major League Soccer está aberta até o dia 23 de abril, ou seja, tem 13 dias ainda para os clubes dos Estados Unidos contratarem. E o Jair interessa ao futebol norte-americano. O jogador tem contrato com o Vasco só até dezembro de 2025 e tem um dos salários mais altos do elenco. O Jair, diferente do Paulinho, do Léo Jardim, do Verratti e de outros atletas, já foram procurados para renovar seus contratos. Do Verratti já foi até resolvido, né? O Puma, o Léo Jardim ali estão nesse processo de renovação de contrato, assim como o Paulinho. O Vasco entende que o Jair tem um salário muito alto e não performa de acordo com o seu salário. Inclusive, na última partida, o jogador sequer foi relacionado. O próprio Fábio Carille falou na entrevista coletiva que ele precisa dar uma lapidada ali na parte física. Não quer dizer que um jogador não foi relacionado para uma partida, é que ele está para trás da fila. Tanto é que o Garré não foi nem para o banco do jogo do Corinthians e foi titular na partida aí contra a equipe do Puerto Cabello. O Jair foi titular contra o Corinthians e na outra partida nem no banco foi. Então essa é uma explicação do próprio Fábio Carille. Então a batata do Jair está assando e não temos garantia de que ele vai continuar no Vasco. Nem agora nessa janela do meio do ano e nem para a janela do ano que vem. Diria que dificilmente o Vasco renova, a não ser que ele fique no Vasco. E aí o Jair tem uma virada de chave muito grande aí e de repente vire uma peça-chave do time, desande a jogar bola, reencontre o seu bom futebol do Atlético Mineiro, do Sport, do Internacional. Mas seguir nessa batida aí, o Jair dificilmente vai seguir no Vasco, tá bom? Então tá feito aí o registro. Aproveitando, falando da situação do Di Lucca, queria atualizar vocês o plantel do Vasco. Plantel que chegou a bater 45 jogadores, agora nós temos 34. Uma penca de jogador desceu para o sub-20, ajudou a diminuir ali o número de atletas no elenco e tivemos mais algumas saídas nos últimos dias. Então hoje nós temos 34 jogadores no elenco. Vamos passar o elenco do Vasco aqui. Goleiros, temos 4. Léo Jardim, Daniel Fusato, Pablo. O Alexander voltou de empréstimo do Bangu e o Vasco ainda não conseguiu recolocar ele no mercado. Ele tem contrato com o Vasco só até setembro de 2025. Lateral direita, Paulo Henrique, Puma Rodrigues. Lateral esquerda, Lucas Piton, Vitor Luiz, Riquelme. Riquelme também está treinando em separado, igual o Di Lucca lá. E nada de pintar algo interessante para ambos os lados. Tem contrato com o Vasco até dezembro de 26. Zagueiros, João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Souza e Capasso. São 2 jogadores hoje aí do elenco que tem sido pouquíssimo aproveitado, às vezes nem pegando relação. O Capasso também está na turma dos jogadores que treinam em separado. O Souza não. O Souza treina normalmente ali com o grupo. Volante, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Sforza, que é um jogador que o Vasco também negocia se pintar algo interessante.
Paulinho, Jair e Tietê. Nesse momento o Vasco tem 6 volantes, que eu acho o número ideal, tá? Mas a gente precisaria melhorar um pouquinho aqui. Eu gostaria muito de tirar o esforço do time e emprestar ele para algum clube que ele tivesse oportunidade para desenvolver o futebol dele, e ter um outro volante que eu conte mesmo, que eu saiba que o cara vai poder entrar, vai poder jogar e vai ser importante, tá? O próprio Jair, se continuar nessa morosidade, poderia também ser trocado por um jogador que rendesse um pouco mais ao Vasco, tá? São 3 competições, ano longo, o Vasco vai precisar de elenco. Meias, Coutinho, Payet, Estrela. O Payet deve ter seu contrato não renovado, o contrato dele expira agora dia 5 de maio, estamos a 25 dias do término do contrato do Dimitri Payet, tá? Tem 38 anos de idade já. O Estrela tá com esse problema no joelho aí, da cirurgia, tá para voltar e até agora não conseguiu voltar, mas é um jogador que o Vasco conta. Acho que com a saída realmente do Payet, o Zuccarello ainda sendo muito jovem, né? O Estrela vai voltar de lesão, a gente não sabe em que nível o Estrela vai voltar. Confirmada a saída do Payet, acho que o Vasco na janela do meio do ano teria que ir atrás do meia para revezar com o Coutinho, a menos que ele entenda que esse jogador é o Garré. Não joga o Coutinho, eu tenho plena convicção que o Garré sustenta a nossa camisa 10 ali, então ele vai jogar na ponta e quando precisar ele vai jogar por dentro. É uma opção também, mas pudesse ter mais uma, também não veria com maus olhos não, tá? E aí, para as pontas, na ponta esquerda a gente tem o David voltando de lesão mais ou menos ali em julho. Aí a gente tem também o Nuno Moreira, o Lloyd Augusto que joga nas duas, o Alex Teixeira que é meio ponta, meio meia, meio segundo atacante, fica meio que orbitando. E ali mais para a ponta direita nós temos o Adson, o Benjamin Garré e o Ryan, tá? Além do Alegria e do Jean Davi. O Alegria tem contrato até o final de junho, então o Alegria acredito que o Vasco vai só esperar o término do contrato para devolver ele também ao Nova Iguaçu. Então dessa lista de 34, pelo menos 2 aqui eu acho garantido de sair daqui a mais umas semanas, daqui a mais uns 2 meses aí, que é o Dimitri Payet e o Alegria. Então a lista cairia para 32 jogadores, que é uma lista boa, tá? Em termos de número. Acho que o Vasco precisa melhorar a qualidade, né? Ah, o Jean Davi vai estar no elenco ali. Pô, podia sair o Jean Davi e vir um atacante melhor, tá? Ah, o Alex Teixeira que tem sido pouco aproveitado. Saiu o Teixeira, de repente, vinha um outro jogador no nível melhor. Então, manter o volume de 32, que é um número muito bom, já não fica mais aquele elenco inchadão, mas tem que trocar peça por peça. Sai o fulano e vem um jogador de um nível melhor. Beleza? Galerinha, uma pausa aqui antes de eu trazer mais informações. Lembrar vocês aí que a Betfair é a maior patrocinadora da história do Vascão da Gama. Vai fazer a tua aposta? Vai na Betfair. Fortalecer a Betfair, né, galera? O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Não tá cadastrado ainda? Clica aí, se cadastre. Tá? Lembrando que tem que ser maior de 18 anos e ser responsável. Betfair, parceira do canal Futebolá. Tem jogo importante hoje, hein? Tem rodadinha de Sul-Americana aí, Libertadores, Liga Europa. Vai vendo, hein? Bom, galera, sobre Sul-Americana, ontem nós tivemos aí alguns jogos e para atualizar a Sul-Americana como um todo, o Independente venceu o Boston River por 2-1. Adivinha? 2 gols do Pablo Galdames. É o Galdames da massa. Tá jogando bem lá no Independente, é titular e meteu 2 gols aí na Sul-Americana. Tivemos também Grêmio 2, Atlético Grau 0. O Grêmio 100% de aproveitamento, 2 jogos na Sul-Americana, 2 vitórias. O Godoy Cruz venceu o Sport Luquenho também por 2-0 e divide a liderança do grupo ali com o Grêmio. Tivemos também ali no grupo E, mais uma porrada que o Cruzeiro tomou. O Cruzeiro perdeu dentro de casa por Muxuque Runa por 2-1 e o Palestino ganhou do União Santa Fé por 2-0. O Corinthians é o lanterna, o Cruzeiro é o lanterna do grupo dele, ó, com 0 pontos, e o Muxuque Runa é o líder com 6 pontos. Vai vendo, tá? Grupo F, o grupo do Fluminense. O Fluminense joga hoje. Quem quiser fazer uma apostinha esportiva no jogo do Fluminense aí, o Fluminense é favoritaço contra o São José no Maracanã. Um jogo legal aí para fazer uma betezinha. União Espanhola perdeu por 2-0 Ponce Caldas em casa, tá? No nosso grupo, o Lanús meteu 3-0 no Melgar. Foi o que eu falei para vocês. Se tirar o Melgar da altitude, é um time frágil. Espero que o Vasco faça a mesma coisa em São Januário e vença com um placar dilatado, tá? Com isso, inclusive, o Lanús assumiu a liderança, empatado em número de pontos com o Vasco. Os dois têm 4 pontos. O Puerto Cabello e o Melgar, ambos têm 1 pontinho.
mas o Lanús agora tem saldo 3, o Vasco tem saldo 1. O que eu reclamei no pós-jogo foi isso, o Vasco perdeu a oportunidade de fazer saldo de gols contra o Puerto Cabello, tá? Se a gente tivesse vencido o jogo pelo mesmo 3-0, o Vasco estaria aí na liderança. Beleza? E no grupo do Galo, o Caracas empatou em 2-2 com o Cienciano. O Galo também joga hoje com o Iquique no Mineirão. Também é um jogo legal para você fazer uma apostinha esportiva, tá bom? Inclusive, galera, trazendo a situação de artilharia, o Verratti é o artilheiro da Copa Conmebol Sul-Americana nesse momento empatado, com o Echenique do Caracas e o Carrasco do Palestino do Chile, tá? Então, esses são aí os 3 artilheiros nesse momento aí da Sul-Americana. E o vice-artilheiro é o Galdames, com 2 gols marcados. Ai, meu Deus do céu, os caras saem do Vasco e viram o Pelé, mano. É incrível. Valeu? Galdames, tamo junto. Deus te abençoe, seja muito feliz, ganhe prêmios individuais, seja campeoníssimo. Mas no meu Vasco não, mano. Aqui não rolou, não foi legal. Você tem boa técnica, tem bom passe, bola longa, mas a intensidade que você joga pro futebol brasileiro não rola. Galera, notícia importante. Antes de eu trazer essa notícia importante, isso aqui é importante também. A gente está lançando a lojinha do Futebolaço. Galera, tu não vai perder uma oportunidade dessa, né? Olha esse Air Force Panda incrível, tamanho 40, novinho, pouquíssimo utilizado, tá? Tá saindo aí a R$450. Tá de sacanagem, né? Esse tênis aqui, zero, óbvio, na loja custa 900 conto, tá saindo pela metade do preço. Tamanho 40, única peça, tá? Quem quiser me chama lá no direct, Dieguinho Futebolaço. E olha esse Jordan Blitz Coral também, lindaço, pouco usado, se for usado 10 vezes foi muito, tá? Preto com azul Tiffany, ó o detalhe aqui dele, zerado, 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 também tamanho 40. Quem tiver interesse, ele é um pouquinho mais alto, né? É um Jordan Low, coisa linda, ó. Chama lá também, vai vender rápido, tá? 450. E tem essas peças aqui, zeradas, 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 zeradas também. Também vou deixar passando para vocês as imagens aí. Pô, são camisas Nike SB. Nike SB é uma das linhas premium da Nike, é a linha Skating Board. Tem tamanho G, tem tamanho GG aqui. Vai, ó, instalar de... Então corre, depois fica chorando, né? As camisas do Vasco, já foi tudo. Então a gente anuncia, vende bem rapidinho. Me chama lá no Instagram, Dieguinho Futebolaço, envio rápido. Se tu for do Rio de Janeiro, dependendo do local, tu ainda pode me encontrar pessoalmente, tirar uma foto aí, eu te entrego em mãos aí, beleza? Mas, dependendo da localidade, a gente manda por Uber Flash. O Uber aqui no Rio de Janeiro não é muito caro, chega na tua casa no mesmo dia. Dependendo da distância, a gente manda aí pelo correio, beleza? Lojinha do Futebolaço tá ganhando corpo aí, tem chegado, tem cada vez novidade aí. Então, vambora. Dentro em breve eu crio a página lá no Instagram também pra gente deixar as fotos lá. Então aproveita aí, uma oportunidade boa. Vai acabar rápido, não dá mole. Depois não vai... Pô, e aquela... Já foi, meu parceiro. Toda hora, e aí? Já foi. Camisa da Adidas, nego saiu na porrada aí. Eu falei, mano. Viu? Sai correndo e chama no direct do Instagram que vende rápido. Beleza? Galera, parada é a seguinte. Teremos a pausa aí do Super Mundial em meado de junho e meado de julho. E a Bundesliga quer fazer aí um torneiozinho amistoso para expansão da marca, né? Divulgar a liga e tal. E eles viram no Vasco uma possibilidade muito boa de expandir, de divulgar, de difundir, de fazer publicidade da liga no futebol brasileiro. Né? O único clube dos grandes do Rio de Janeiro que não vai jogar o Super Mundial é o Vasco. E o Vasco vai estar disponível fazendo uma mini intertemporada. O Bayern de Munique e o Borussia Dortmund não vão poder jogar esse torneio porque eles vão estar no Super Mundial. O Vasco está com negociação avançadíssima, segundo apurou o Globoesporte.com, para fazer um amistoso contra o Bayer Leverkusen, podendo ser também o Eintracht Frankfurt, tá? Então não está 100% fechado, não está assinado ainda, mas está muito avançado, tá? Então o Vasco deve estar fazendo um amistoso aí contra uma grande equipe alemã aí da Bundesliga, tá? Agora a curiosidade é se esse jogo vai ser disputado no Maracanã ou nos Estados Unidos. A matéria do GE não ficou muito clara, porque deu a entender que eles vão fazer um torneio nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo eles falam que o governo do estado estaria intermediando e fala da possibilidade do jogo entre Vasco e o Bayer Leverkusen ou entre as Frankfurt ser no Maracanã, tá?
Um detalhe curioso também, informação que foi publicada hoje pelos companheiros do UOL, é que existe a possibilidade do Flamengo e do Fluminense terem que sair do Maracanã pro Vasco jogar. Meio bizarro isso aí, né? Porque o Vasco fechou esse acordo e tem direito a mandar 4 jogos lá. Como assim, Dieguinho? Chegaram ao consenso pro Vasco poder jogar e vão utilizar essa oportunidade de 4 jogos, o Vasco jogar no Maracanã, deles atenderem os seus torcedores off-Rio, sendo jogos de menor impacto. Um exemplo, um Fluminense e Bragantino, vai. Que aí o Fluminense entende que, pô, ele tem bastante condição de ganhar o jogo, seja no Maracanã ou em outro local. Aí leva talvez para Cariacica, que o Fluminense tem muita torcida lá no Espírito Santo. Os times do Rio, de maneira geral. Então tem um outro jogo, sei lá, Fluminense e Mirassol. Aí leva o jogo para Brasília, entendeu? Então, algo nesse sentido. O Flamengo pegar um jogo específico também contra uma equipe mais fraca aí da Série A e manda para outro lugar, para o Vasco poder jogar no Maracanã. Achei isso bem curioso, tá? Porque, cara, eles são os licitantes do estádio e eles vão mandar o jogo fora deles pra gente jogar. De novo, a galera tava falando que o acordo foi ruim, eu tô querendo achar o que teve de ruim nesse acordo aí. Enfim, tá feito o registro aí pra vocês. Caminhando pra reta final, galera, queria trazer pra vocês também aqui mais uma informação e aí a gente fecha. Diguinho, qual é a informação que você quer trazer pra gente? É uma coisa mais leve, mas achei muito legal. Isso mostra a importância da gente formar atletas na nossa categoria de base. O GB foi assistir o jogo entre Vasco da Gama e a equipe do Puerto Cabello em São Januário na arquibancada. E tava igual um torcedor, igual um de nós, lá gritando igual um maluco na arquibancada, de bonezinho para ver se passava um pouco mais batido, mas estava lá, vendo o jogo. Podia estar num camarote da vida, não, estava no meio da arquibancada lá, curtindo o jogo como um mero torcedor. O moleque é muito Vasco, gosta muito do Vasco, fiquei chateado com esse problema da lesão dele no joelho, desceu pro sub-20, está arrebentando, meteu 2 gols no Flamengo, meteu 2 gols no América, tá indo bem, teve esse probleminha no joelho de novo, mas parece que não foi nada tão grave e tá retornando. Então, parabéns ao GB aí, te desejo muito sucesso, moleque. Isso que é legal, esses moleques têm identificação e têm carinho pela nossa Cruz de Malta que tá bem aqui no meio desse punho encerrado, beleza? Então é isso, minha galera linda, minha galera boa, assim encerro com vocês a nossa primeira edição, logo mais eu chego com mais informações, beleza? Chegou até aqui, deixa o like, meu filho, minha filha, você não paga nada, vocês são os muquiranos, o vídeo dá 20 mil, 30 mil, 15 mil visualizações, deixa eu ver like, 2 mil like, 3 mil like, pô, cara, não custa nada, é só apertar o botãozinho aí. Vocês também são vacilão, não paga nada pra assistir o vídeo. Não quer nem apertar um dedinho no joinha. Tô sem moral com vocês mesmo, hein? Então é isso. E ó, corre lá, é briga de foice. Quem chegar primeiro, fizer o Pix lá no Futebolaço o Vasco ou no Dieguinho Futebolaço no Instagram, leva os produtos, tá? Vai acabar rápido, eu tô avisando.